Talvez você tenha entrado nesse vídeo com medo de ter caído numa cilada. Será que mentiram pra mim? Disseram que eu era intolerante pra eu poder comprar produto zero lactose, que é mais caro? Ou entrou pensando, mentiram pra mim coisa nenhuma, mas eu vou entrar só pra ver o que ela tá falando. Mas o que eu acho mesmo é que você entrou pensando assim, tomara que ela fale alguma coisa que me diga que, na verdade, eu não sou intolerante, coisa nenhuma. Pode ser, tá? Acontece de alguns pacientes chegarem no meu consultório, a gente lê o exame juntos e descobrir que, na verdade, eles não tinham intolerância à lactose, coisa nenhuma. Na verdade, eu costumo receber pessoas no meu consultório que se sentem enganadas de principalmente 3 tipos. O primeiro tipo é sim, aquelas que são intolerantes à lactose, mas que foram informadas de que era muito fácil, que era só trocar tudo por zero lactose, ia ficar tudo certo, os sintomas iam passar, os sintomas não passaram coisa nenhuma, essa pessoa fez mais 1 milhão de exames, fez colonoscopia, fez endoscopia, fez uma bateria de exames de sangue, não aguenta mais fazer exame nenhum e aí disseram que ela tem síndrome do intestino irritável, porque muitas vezes é assim, né? A pessoa não tem nada, então é síndrome do intestino irritável. O segundo tipo é aquele que eu tava falando pra vocês, que na verdade o exame foi interpretado errado. A pessoa foi no médico, tinha alguns sintomas parecidos com a intolerância à lactose, às vezes nem tinha, e essa pessoa, então, não soube interpretar o exame e foi diagnosticada, então, com intolerância à lactose, recebeu aquele decreto, aquela sentença para o resto da vida. Você é intolerante à lactose e, na verdade, o exame tinha dado até negativo. E o terceiro tipo é o exame que deu negativo, a pessoa sabe que o exame é negativo, mas ela continua passando mal com leite. E aí, o que acontece? Aí faz o quê? Alguma dessas situações se encaixa aí na sua vida? Me conta já aqui nos comentários. Então vamos lá, né? Falar sobre essas 3 situações, ver aí qual que você se encaixa, e se você ainda não se encaixou em nenhuma, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou me apresentar, né? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, sou nutricionista, aqui no YouTube a gente fala sobre intolerância à lactose, fala sobre saúde intestinal e como você pode viver em paz com a sua restrição alimentar de uma vez por todas. Nós vamos começar então falando do primeiro caso, que é o caso em que a pessoa recebe o diagnóstico está correto, e a enzima lactase não está funcionando muito bem. Porque seria maravilhoso, né, gente? Comprar uma enzima, que é fácil, tem em toda a farmácia, não é muito barata, mas é acessível. Então você ia lá, tomaria a pílula mágica, todos os seus problemas estariam resolvidos e você voltaria a comer tudo o que gosta, na quantidade que gosta, na frequência que gosta, e não é bem assim, não é mesmo? No começo até costuma funcionar para a maioria das pessoas, mas com o tempo, com essa alimentação, que às vezes até piora com a intolerância à lactose, porque você começa a querer experimentar todo produto zero lactose que tem na prateleira, sem selecionar muito bem a qualidade, às vezes esse intestino começa a ficar cada vez mais doente. Porque o que acontece na prática? Intolerância à lactose, de base, aquela clássica, é a dificuldade de digestão do leite por uma deficiência enzimática e uma incapacidade ou uma capacidade reduzida de quebrar a molécula de lactose para que ela possa ser digerida. A gente só consegue digerir monossacarídeos e ela é um disacarídeo. Elas são 2 partezinhas e aí tem uma enzima que quebra. O intolerante à lactose, então, não tem essa enzima ou tem quantidade insuficiente. Colocando uma enzima artificialmente, era para funcionar, certo? Então, era para essa deficiência enzimática ser corrigida com a enzima. Se ela não está funcionando, é porque uma outra coisa pode estar acontecendo nesse organismo. Que outra coisa é essa? Em geral, por causa da má alimentação, e aí a gente não está falando de lactose só não, a gente está falando do tanto de besteira que você come aí no seu dia a dia. É comida de pacotinho, é fritura, é refrigerante, é industrializado, aí não tem intestino que aguente, pode ser com, pode ser sem lactose, o seu intestino vai virar sim uma bagunça. E uma bagunça no intestino significa que ele não vai estar digerindo bem, não só a lactose, mas alimento nenhum. Então você vai começar a ter sintoma com outros alimentos também. Você vai começar a ter dificuldade de digestão de forma geral. O que fazer, então, para esse primeiro caso? Você precisa corrigir os erros na sua alimentação, você precisa se alimentar de forma mais saudável, você precisa corrigir essa desbiose. Desbiose a gente não corrige só com probiótico, a gente corrige com alimentação para desbiose, alimentação que desinflama. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Corrigindo esse quadro maluco todo, né, essa desbiose intestinal, esse descompasso, esse destempero que
aconteceu aí no seu intestino, a probabilidade da enzima funcionar é muito maior. Caso número 2, que é a mentira que as pessoas ficam mais indignadas, que é leram o meu exame errado. Se você tem essa desconfiança, se você acha que leram o seu exame errado, pega aí o seu exame na mão. Pega ele agora aí, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá e pega. O primeiro valor que você tem que olhar é o valor basal. Vai estar escrito aí basal, vai ser o primeiro valor que tem aí. Ele vai ser o seu valor de referência. Depois vão ter alguns outros números, alguns outros valores. Eu quero que você selecione aí qual que é o maior valor de todos. Agora você vai diminuir um pelo outro. Você vai pegar esse maior valor, você vai diminuir daquele que é o basal. Por exemplo, vamos supor que o basal é 80 e o maior valor que você selecionou seja 100. Você vai fazer 100 menos 80. Esse valor que você obteve é o tanto que a sua glicose aumentou. Lembra que eu falei que a lactose é glicose e galactose? E que ela só é absorvida quando está quebrada? Esse exame, ele mede quanto de glicose você conseguiu absorver ao longo do exame. Ou seja, quantas partículas dessa conseguiram entrar na sua corrente sanguínea. O mínimo para você não ser considerado intolerante à lactose é 20. Você tem que ter absorvido 20 miligramas por decilitro, mas vamos supor que são 20 partezinhas. Se o seu resultado dessa sua continha deu maior que 20, então você não é intolerante à lactose. Se ele deu menor que 20, significa que você absorveu menos de 20 partezinhas, então você é intolerante à lactose. Acontece, sim, de algumas pessoas ficarem muito no limite, ali entre 19 ou 21, e a gente interpretar pelos sintomas. Se essa pessoa tem muitos sintomas e eles não são explicados por outro motivo, a gente também considera intolerante à lactose. Por isso é tão importante avaliar a clínica do paciente, que é aquele contato que você tem com ele durante a consulta. Aliás, se você tem interesse em ser meu paciente, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Entendeu melhor como que funciona então o exame? Conseguiu interpretar melhor o seu exame? Foi enganado? Não foi? Tá certo? Tá errado? Conta aqui pra mim nos comentários. E agora vamos à terceira situação, aquela em que a pessoa realmente ela não é intolerante à lactose, o exame dela dá negativo, mas ela tem sintomas. E agora o que fazer? Às vezes, os sintomas relacionados ao leite estão muito mais relacionados com o fato de que quando a gente vai consumir lactose, em geral não é para comer um iogurte, em geral é para comer uma pizza, para comer um sorvete, que são alimentos que também são ricos. No caso do sorvete em açúcar, no caso da pizza em gordura, também vão ter embutidos, também vai ter bastante glúten ali no caso da pizza. Então, às vezes, os sintomas eles estão mais relacionados a essa saída de uma dieta mais saudável para algo que não está dentro da programação ali da pessoa, do que necessariamente para uma intolerância à lactose. A gente pode avaliar também se não existe algo nesse intestino, e aí é importante você fazer muitos exames com o médico para ver se você não tem, de repente, uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, porque não sendo nada disso, a gente trabalha com a hipótese alimentar, né? Então a gente melhora essa alimentação, melhora esse ambiente intestinal, melhora a sua qualidade de vida, a sua capacidade de digerir melhor os alimentos. Mas reparou que nas três situações, mudar a alimentação para uma alimentação com um padrão melhor é fundamental, não tem para onde fugir, você vai ter que comer frutas, legumes e verduras, não tem jeito. E além disso, também vai precisar aprender a fazer compras inteligentes no supermercado para não cair nas armadilhas do que é zero lactose, mas não é tão saudável assim. Vai ter que aprender também a fazer algumas receitas, de repente um leite vegetal, coisas para passar no pão, porque a gente fica meio perdido, antes comia requeijão, manteiga, agora não sabe muito bem o que passar no pão. E foi pensando nessas dificuldades então que eu criei o curso Viva em Paz Sem Lactose, e quero te convidar para fazer parte. Lá nesse curso eu ensino toda a base da intolerância à lactose, tudo que você precisa saber. Lá a gente interpreta o exame passo a passo também, você vai entender por que a sua intolerância à lactose começou, como que você pode ter uma qualidade de vida melhor a partir dela. Também vamos fazer leitura de rótulos, você vai entender como escolher melhores alimentos, escolher um bom pão, escolher um creme de leite, escolher um iogurte, e também tem várias receitas lá no nosso curso. O convite está feito, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí me conta, gostou de saber das mentiras que te contaram sobre a intolerância à lactose? Você caiu em alguma delas? Não esquece, hein? Me conta aqui nos comentários. E se seu problema com a intolerância à lactose não for a diarreia e sim a constipação, eu quero te convidar para assistir o próximo vídeo. Eu vou ficar te esperando.